Cristina, atrasado às vezes, mas chega. E aqui entre nós estamos atrasados a chegar à luz de Jesus há algum tempo, né? Então, é questão da gente não se atrasar mais, não é isso? Então, paciência. Olha o livrinho que eu até trouxe aqui, ó, depois eu vou ler uma página aqui, ó, Paciência, de Emmanuel, por Chico. E aí vamos entender, gente. Então, esse é o perfil. Vocês estão vendo que tem muita coisa do isolamento, ó, desempregados, o cara perde o chão, né, do trabalho e tudo mais, e perde a confiança nele, porque você, inevitavelmente, ainda mais se você tinha muita confiança, quando você passa por esse momento, você começa a se achar que você não é mais o que você se achava, e como tudo na vida isso é bom, que te dá humildade, resiliência, mas é ruim porque você perde um pouco a confiança em você, também do lado positivo falando. O aposentado, porque o aposentado de repente tinha aquele mundo com tudo que acontecia, tudo arrumadinho, não criou muitos hobbies para depois da aposentadoria e começou a se isolar. Aí ainda vem acompanhado do envelhecimento, do isolamento familiar, às vezes aquele idoso que começa a ficar no quartinho do lado, né? Entendeu? Não tem isso? E os isolados socialmente, e os solteiros ou separados, né? Também porque se sentem muitas vezes isolados, não conseguem encontrar aquela outra pessoa, para ser a pessoa, o amigo, a amiga, mesmo companheiro, né? Muitos, infelizmente, buscam mais na relação sexual do que na amizade. No final das contas, é sempre a amizade que vai superar a tudo isso. E os migrantes também, porque os migrantes estão fora do país, estão se sentindo isolados. Ainda é muito comum as pessoas de etnias diferentes não se aproximarem da outra. E aí, falando aqui, ó, os fatores de risco: transtornos mentais, especialmente a depressão, o grande mal nosso, da nossa sociedade atualmente. Abalos psicológicos, olha, coisas que podem levar à depressão: luto, crises conjugais, problemas financeiros. Isso nenhum de nós está livre, não é verdade? Restrições impostas pela perda da saúde. Muitos começam a entrar na depressão, e às vezes mais idosos também acontece com isso, porque começam com essas restrições. Consumo nocivo de álcool e outras drogas. E aí eu faço um convite a todos que estão aqui, e aí não é só pelo álcool e outras drogas, que a casa oferece um tratamento sensacional, espiritual, às quintas-feiras, para quem tenha qualquer tipo de dependência. Tá? Quem quiser vir, a casa está sempre de portas abertas, e quem quiser trazer as pessoas, podem vir. Tá? A ameaça na idade avançada. Já falando dos idosos, porque a gente fala muito que os índices maiores são em jovens e idosos, então não entender na parte dos idosos. O que acontece com o idoso que às vezes pode levar à depressão? Perdas de entes queridos. Eu me lembro da avó da minha esposa, que estava com 97 anos, e ela já se foi. Ela era de Sapucaia, e ela tinha uma memória sensacional, porque a família tinha 100 pessoas, incluindo os agregados. Ela sabia a data de aniversário de cabeça de cada um de nós. Negócio, não, fora de sério. Mas ela estava ficando muito triste, porque ela adorava contar um conto, né, da cidade e tudo mais, e todos os amigos dela, com menos de 90 anos, já tinham ido embora. Então é exatamente isso aqui, ó. Ela começou a ter um isolamento social, na família ficava junto, mas ela não tinha mais aqueles amigos para conversarem com ela, entendeu? Restrições alimentares, maus tratos, baixa autoestima em relação aos padrões de beleza, tudo isso afeta os idosos. Então, por isso que a gente tem porque também, até pensando, sendo um pouco egoísta, nós estamos indo para lá, todos nós, por isso que nós temos que pensar sempre nos nossos idosos que estão perto da gente, dar o máximo de carinho, porque existe um ambiente, uma situação que está passando por eles, né, de estrada, e que é muito importante eles não terem esse isolamento social, eles terem esse apoio nosso, esse amor nosso. Entre os jovens, aí o que acontece entre os jovens? Falta de habilidade para lidar com problemas. Não é comum também entre os jovens? Timidez, dificuldades de autoafirmação, impulsividade, drogas, o álcool, né? O álcool, drogas, de modo geral, bullying, que é um termo mais novo, já existe há muitos anos, né? Mas, enfim, agora que a gente está falando mais de bullying, a falta de esperança, e aí a situação de um país em crise vai atrapalhando mais, cada vez mais, essa situação da previdência, né?
Eu até brinco com o pessoal que agora, para você acreditar na aposentadoria, você tem que ser espírita, né? Porque só na próxima encarnação que você consegue se aposentar. Mais ou menos isso. Então o espiritismo vai ganhar força por causa da reforma da Previdência. Né? Uma brincadeira aqui, mas a falta de esperança, eu fico imaginando um jovem desse entrando no mercado, quando consegue entrar, qual é a esperança? A falta de apoio familiar, o turbilhão de mudanças no mundo, e aqui a gente tem que dar o braço a torcer. Se nós, quando jovens, que ainda somos, passamos por várias mudanças, vocês podem imaginar os nossos jovens de hoje. É mudança toda hora. Então esse turbilhão de mudanças deixa a pessoa às vezes, para onde eu vou? O que vai ser de mim? Necessidade de pertencimento a um grupo social, o jovem tem muito isso. E até uma coisa, excesso de consumo e saciedade também leva à depressão. Sabe aquela pessoa que tem tudo, os pais dão tudo para não se aborrecer, compra tudo que pede, dá mais do que precisa, o melhor carro, não é isso? Isso também leva à depressão. Porque se você não encontra mais nenhum objetivo, nem que seja material, qual é o objetivo? O que vai fazer sentido para ele? Se tudo que ele quer, ele tem. Mas ele começa a perceber que tudo que ele quer, ele tem, mas nada tem graça. Olha o sinal de alerta. E a falta de fé. Quando a gente tem a fé, aquela fé robusta que é beirando a certeza, a gente sabe qual é o nosso caminho. Que as pedras vão surgir, mas as pedras não serão obstáculos. As pedras vão construir as nossas pontes. Não é isso? Bem, o espírita, por entender lei de causa e efeito, imortalidade da alma e reencarnação, não deve cometer suicídio direto. Imagino que não, que seria ter um ato de... É até difícil de se classificar, né, para não ser agressivo, mas seria meio ato de burrice, né, amor? O cara sabe que vai acontecer um negócio lá com ele, vai piorar a situação, que no mínimo vai ter um senhor desapontamento, ainda vai cometer. Então, direto, imagino que a gente está livre. Agora, indireto ou involuntário, são aqueles que colocam a sua vida em risco, matando-se aos poucos por maus tratos ao seu corpo físico, exaurindo-lhe as forças e a vitalidade com abusos resultantes de... Aí vamos ver se algum desses a gente que é espírito comete. Tipo uma amiga espírita que suicidou. Sendo espírita, disseram que era influência de obsessores. Talvez um médico não, né? E depois não sei se faz parte da palestra, dá uma... obsessão do suicídio. Eu vou entrar na doutrina por enquanto eu estou dando a parte estatística. Como espírita eu vou falar. E na realidade também... Até desculpa, eu não estou taxando, é porque como a gente tem o esclarecimento, a propensão nossa deve ser infinitamente menor, né? Mas o suicídio direto, vamos ver se algum de nós já fez isso. Excesso de trabalho, uso de drogas, tabagismo, bebidas alcoólicas em excesso. Não, ninguém precisa levantar a mão. Baixa essa mão aí, pelo amor de Deus. E alimentação exagerada e inadequada. Hoje pode, está no área dele, hoje pode. Hoje está miserável. Mas se exagerar um pouquinho mais, sabe que está dor de barriga, né? Então, alimentação exagerada e inadequada. Noites perdidas em baladas similares. Promiscuidade sexual, não é prostituição não, tá? É sexismo, tá? Enfim, não vou entrar em detalhes. Pensamentos destrutivos, negativos, pessimistas, orgulho, egoísmo, raiva e inveja. Esse ninguém tem. Cara, esses pensamentos é aquele negócio que o de Luca pergunta no livro dele, Médico Jesus. Se os teus pensamentos fossem um alimento, ele seria uma comida saborosa ou um veneno? Não estou dizendo que é sempre veneno não, mas de vez em quando basta um veneninho para você fazer mal, não é isso? Então olha só, tudo isso, aquele do hiena, né? Vida, não é isso? Se eu só penso que nada vai dar certo, você tem uma certeza, nada vai dar certo. Que você já entrou assim, já entrou derrotado. O não você já tem. Não é isso? Não é essa frase pessoal? O não você já tem. Então corre atrás do sim. E quando ganhar o não é porque foi melhor do que ganhar o sim. Atitudes que coloquem a sua vida em risco desnecessário. Esportes, né, radicais, qualquer coisa assim, tomar cuidado, porque isso pode te levar ao suicídio indireto.
E aí essa frase é o seguinte: o corpo humano é um empréstimo do qual devemos prestar contas pelos cuidados ou descuidos que cometemos com ele. Apesar do corpo humano ser um limitador da minha vida, enquanto eu estou como espírita, pela necessidade material que eu tenho que cumprir, ele é uma dádiva, ele é um templo. Eu tenho que entender que o meu corpo, assim como o corpo de cada um de vocês, é um templo, que eu tenho que cuidar dele da melhor forma possível. Mas veja bem, cuidar da melhor forma possível não significa decorado, folheá-lo a ouro, né? Deixar isso tudo bonito. É cuidar dele bem, de forma simples, que ele possa exercer a missão ao que o seu verdadeiro eu se propôs e que nós às vezes não lembramos, mas a nossa consciência vai dizendo aos poucos que a gente tem que fazer. Oi? O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Principalmente, isso aí é do Ministério da Saúde, tá? Principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. O que move as pessoas nessa direção não é a morte, mas a própria vida. Não suportar viver com sofrimento e dor. O que eu já falei aqui antes para vocês. Aqui os meios mais utilizados, foi também o que eu disse, é o meio encontrado em cada região. Entrando na visão espírita. Livro dos Espíritos 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Questão 946. E do suicídio cujo fim é fugir das misérias e decepções desse mundo, que é o que muitos tentam. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Livro dos Espíritos. Visão espírita sobre o suicídio, Allan Kardec, no Céu e Inferno. Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Você planta o que quiser, colhe o que plantou. Não tem como. Aqui é um trecho forte do Memórias do Suicida, meu primeiro livro espírita, muito antes de ser espírita, que eu li aos 15 anos de idade. Que ficou para mim um livro assim, uma marca realmente. Esse trecho do Espírito Camilo Castelo Branco, pela médium Ivone do Amaral Pereira, mostra o que ele sentiu no Vale dos Suicidas. É bem resumido isso. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos um inventório carnal. Tempestades constantes, inundações, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há trevas. Gente, quando você lê um trecho desse do Memórias do Suicida, sendo testemunho de um espírito, um escritor famoso, falando dessa dor, no mínimo, se as pessoas lessem esse trecho, as pessoas que estão com depressão pensavam mais 10 vezes antes. Só que esse livro é um livro espírita e muita gente acaba não lendo. Achei belíssimo. Bem, aqui é uma moça, eu vou falar bem rapidinho mesmo, é uma moça, é um depoimento de um espírito, de uma mulher de 32 anos, que se matou ingerindo veneno, deixando o marido e filho, porque ela estava com ciúmes no caso do marido. E aí, por que ela chegou, é o livro Estante da Vida, tá? Por que ela cometeu o suicídio? Ela não possuía uma fé, uma consistente fé religiosa. É o depoimento dela. Permaneceu completamente lúcida e por muito tempo após a morte. Descobriu-se, como ele fala, viva, né? Padeceu de terríveis sofrimentos ao ver-se desencarnada.
Orava à maneira dos loucos e desesperados, sem qualquer noção de Deus. Não adianta simplesmente sair orando, né? Sem se conectar. Os parentes já desencarnados não conseguiam ajudá-la pela sua situação ainda ligada ao corpo físico. Assistiu ao próprio enterro com o terror que se pode imaginar. Estando mentalmente cega de dor, não podia enxergar os benfeitores espirituais. Somente após muito tempo de oração e remorso, conseguiu estar apta a receber o socorro e tratamento. Decidiu matar-se por ciúme do esposo e de nada adiantou. Na realidade, só postergou o problema. Vamos lá, que agora eu faço um resumo. Aí já foi um resumo que eu fiz coletando esses estudos todos, do qual seria a visão espírita sobre o suicídio, independente do motivo que gerou o ato do suicídio e dos possíveis atenuantes, porque várias podem ser razões que podem te levar a isso. A sensação de todo suicida é o desapontamento, pois ao descobrir-se vivo após a morte, ligado ao corpo físico pelo tempo que durar o fluido vital previsto para aquela existência. Então ele, por exemplo, não é uma regra, mas ele ia viver 70 anos, tirou a vida aos 40. Então tem 30 anos, teoricamente, de fluido vital ainda ligado ao corpo físico. Ele sofrerá ininterruptamente a sua ligação com a matéria, a dor que ele causou ao seu corpo físico e perispírito, o arrependimento, toda a frustração, e ainda abrirá a oportunidade para a atuação de espíritos inferiores que venham se divertir da sua desgraça, obsidiando e sugando o que resta da sua energia. Tá? E os obsessores, a influência que os obsessores podem ter, mas lembre-se sempre, com vontade eles desistem. É que nem aquele garoto que quer te botar um apelido, quer implicar com você, você não dá a mínima, ele vai desistir de você, vai procurar o outro. Entretanto, o primeiro parágrafo é muito forte, é muita dor, né? Mas entretanto, em razão da misericórdia divina, nada é para sempre, e no momento certo para o seu refazimento, ele será acolhido por espíritos benfeitores. Que momento é esse? O momento que ele já está pronto para poder receber ajuda até. Ele será recolhido pelos espíritos benfeitores, que irão buscá-lo para o tratamento em hospitais espirituais e receberá todos os ensinamentos e apoio moral que irão preparar para uma nova encarnação. Dependendo da severidade de como seu perispírito foi afetado, isso poderá lhe trazer limitações físicas na próxima encarnação, assim como no momento certo ele terá que passar novamente pelas mesmas provas que o fizeram sucumbir anteriormente. Então, resumindo, gente, teoricamente, quem comete esse ato sente muita dor, uma dor que fica mais aguçada, uma dor maior do que o fez cometer isso, se sente desapontado porque não deu um fim ao que ele queria, e vai ter que repetir a prova. Se a gente vem aqui para aprender e crescer, se você não passou numa determinada prova, você vai ter que repetir. E aí, falando muito rapidamente dessas histórias, bem rápido mesmo, as duas primeiras são do livro Suicídio, a Falência de Razão. Primeiro é uma história chamada 5 Dias, por 5 dias. Nós estamos falando do início da década, início do século XX, próximo à Primeira Guerra Mundial, um português que tinha uma fábrica de tecidos Casimiras, ou cachemir, né? Ele ganhava muito dinheiro, estava bem, mas por causa de uma crise mundial, chegando à Primeira Guerra, ele começou a ter muitos estoques de casimira na fábrica dele e não vender. Isso foi, para quem está abrindo negócio, né, mas um desespero quando está numa crise, já que a gente está num momento de crise, ele começou a ter muitos gastos e não vender nada. Começaram a pintar um monte de cobradores na sua casa, com dívidas cada vez mais altas. Ele, apesar de ter uma fé religiosa, ele orava para Deus, mas não conseguia sentir o eco no coração dele. As dívidas aumentando, a imprensa já falando mal dele e tudo mais. Ele chegou a uma dívida de 800 contos de réis, não aguentando, ele deu um tiro e se suicidou. Tiro na cabeça e se suicidou. Ficou muito tempo até conseguir receber o tratamento, com as dores, isso tudo que eu falei aqui. Depois de 30 anos, lhe foi permitido descer à terra e ver os seus familiares. E para a surpresa dele, ele em espírito foi à fábrica e viu que a fábrica dele estava prosperando demais. Ele abraçou espiritualmente os filhos e os netos, tinha um retrato fazendo uma homenagem a ele, que foi quem construiu a fábrica, e ele viu, sendo orientado pelos espíritos, que 5 dias depois dele ter cometido o ato de suicídio, veio uma nova lei fiscal em Portugal. A dívida dele era de 800 contos de réis,
e a fábrica ganharia 4.000 pontos de réis. E ele pagaria tudo e ainda sobraria no dinheiro. Então, o apelo que eu faço a todos que estão aqui, quando tiverem com dores muito agudas, dê 5 dias. É mais ou menos o seguinte, não são 5 sábados. Aí você diz, o que acontece quando a pessoa, quando dá 5 sábados, o problema aqui não melhorou ainda? O que o Hélio fala? Vamos continuar esse tratamento? Então, quando acabar os 5 dias, vamos dar mais 5 dias. Se um dia a vida acabar, chegou a vida que acabou, você venceu, porque você foi dando os 5 dias, e às vezes, através da dor, é que a gente raciocina para tentar encontrar a saída. Então, tenha paciência, lembre-se sempre desse empresário. Uma outra situação é essa aqui, essa fortíssima. A mãe foi falar com Chico Xavier para pedir ajuda, porque ela possuía um filho surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Gente, que dor a desse filho, que dor a dessa mãe. E para piorar a situação dela, o filho contraiu uma doença e os médicos no hospital falaram que queriam amputar as 2 pernas dele. E o Chico, por mais carinho que quisesse dar a ela, por mais acolhedor, quando foi conversar com ela é uma situação muito difícil consolar uma situação dessa. Chega o Emmanuel no ouvido do Chico e fala assim: avisa a nossa irmã que o filho dela, nosso irmãozinho, se suicidou nas últimas 10 vidas seguidas. Então ele, como espírito, pediu para que nessa vida se cortasse todas as possibilidades que ele tivesse de suicídio, porque ele não aguenta mais repetir o que ele passou. E como ele já está com 5 anos e já tentou se jogar do rio e de um precipício, diz para ela que é o melhor. É forte, né? É triste. Mas, gente, às vezes a gente olha pelo nosso lado da vida, nosso material, e você fica pensando, como que é isso? Quando vem uma explicação dessa, tudo tem uma razão de ser. Foi o próprio espírito que já não aguentava mais sucumbir tanto, que pediu: eu preciso ser isso, porque eu tenho que vencer a mim mesmo. E essa última é uma história muito bonita também, que envolve o Chico, de uma mãe que teve um filho que se suicidou, e a mãe já era espírita lá no Ceará, e ela levou 2 anos para procurar o Chico, porque ela, como espírita, já sabia onde o filho possivelmente estaria, as dores que ele estaria passando e tudo mais. Depois de 2 anos, imagina o coração apertado de uma mãe, não deve ser fácil. Ela foi e conseguiu a primeira senha. Eram 40 pessoas, não, 20 pessoas, se não me engano, falavam com o Chico toda noite. Ela conseguiu a primeira senha, madrugou na fila e conseguiu a primeira senha. Só que enquanto ela estava na fila e conseguiu a primeira senha, chegou uma outra mãe que havia perdido 2 filhos no mesmo dia de um acidente. E que o sofrimento era muito maior. Olha o raciocínio dessa mãe sofredora que teve o filho suicidado. Ela disse: caramba, o sofrimento dessa mãe deve ser muito maior do que o meu, porque ela perdeu 2 filhos num acidente. O meu bem ou mal foi o meu filho que escolheu esse caminho e deu a senha a ela. E aí ela foi embora, foi dormir no hotel, porque no dia seguinte foi embora. Madrugada, bate uma pessoa lá: o Chico quer falar com você. Não, mas não é possível, eu dei a senha para a moça, já não tem mais senha. O Chico quer falar com você. Chico quer falar com a gente? Nós vamos, né? E ela foi. E olha que coisa bonita. Chegou uma mensagem do filho dela, suicida, que chega para ela e fala assim: minha mãe, você sabe que eu, na condição de um suicida, não poderia estar aqui para lhe passar essa mensagem. Mas a sua gentileza em ceder essa senha para essa mãe mais sofrida do que eu me fez Emmanuel ir lá onde eu estava, e ao ver a luz, eu também ganhei esperança e estou aqui para lhe dar o meu depoimento. Você vê como que o amor, né, com o amor, a gentileza supera todos, cobre uma multidão de pecados, né? Esse amor que a gente tem que trazer para o nosso coração no dia a dia, tá? Então essas são as 3 histórias. Se eu não me engano, agora é o último. Aqui é o telefone de CVV 188, vale muito a pena ser voluntário. Para quem estiver precisando, vale muito a pena recomendar a ligação. No livro tem a página do CVV, tá? E a última frase aqui, que mais ou menos casa com pode passar aí, que casa com a última fala aí da mãe.
Fale de sua dor, procure ajuda e ajude quando puder. Tenha uma vida plena e qualquer que seja a pergunta, a resposta será sempre o amor. Gente, essa parte da palestra está acabando, terminada, eu agradeço. Desculpa se foi um pouquinho longa, mas tinha bastante dados que precisava passar. Agora eu vou tomar 5 minutinhos só para falar do livro. Isso. Que foi criado na época que eu estava no CLV. Foi criado eu criei um personagem muito simples, que era para sentir. Sabe quando a gente vai na palestra e diz assim, nossa, essa palestra é a cara de fulano de tal? Então a ideia, não sei se eu vou conseguir, é você ler o livro. Você pode dizer, nossa, é a minha cara, então é a cara daquele meu familiar tal, a cara daquele meu amigo tal, a cara daquele meu desafeto. E como o livro, apesar de ter muito da doutrina espírita, eu escrevi um livro cristão sem ter um cunho de religiosidade, está aberto para todas as religiões e para quem também não acreditar em nada. É um romance porque, aprendendo até com as parábolas, né? A gente aprende isso no livro do Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo até com as parábolas, quando você conta um romance, quando você conta uma história, talvez você aprenda mais do que quando você venha com dados estatísticos. Possivelmente, quando no final do dia de hoje, vocês vão se lembrar mais dessa história da mãe cearense do que no Brasil tem 11.251 fatos não é isso? Porque as histórias mexem mais com a gente. Quando mexe com a nossa emoção, fica meio inesquecível. Então eu escrevi fácil, botei um pouquinho de literatura só quando eu citei Dostoiévski e Goethe, para dar um rebuscadinho, né, um bonitinho no livro. A editora foi muito feliz em escrever, foi ela que escreveu isso aí, então eu fiquei feliz porque a pessoa que leu pegou o que eu queria passar, que ela escreve assim, ó, quando a dor atravessa o caminho sufocando a vontade de viver. Nesta história de sentimentos e conflitos, o autor nos aproxima do personagem principal, através dos muitos desafios e acontecimentos inesperados que marcam sua vida. Eu criei um personagem fictício sobre essa história. Fala da vida dele daqui até para trás, depois volta para frente, essas coisas assim. Fala dos seus sonhos, expectativas, das alegrias e desilusões, do amor e do desprezo, da perda que tira os pés do chão, da fuga e do medo de tentar novamente. Por que eu decidi viver? Que é o nome do livro. Aborda a importância de se pedir ajuda no instante de desespero, no momento em que não se raciocina e que falar e ser ouvido podem mudar toda a trajetória e o sentido de uma vida. Foi muito bacana isso que escreveu, mas eu vou terminar agora com a honra de ler o prefácio, que depois vocês vão saber quem foi o autor do prefácio. Quem foi o autor do prefácio? É um jovem que hoje ficou chateado quando as pessoas riram porque falou que não tinha 38 anos, mas eu acho que tem. Pô. Então olha que prefácio bacana. O livro já começou bem pelo prefácio. Oi. Valorizar a vida e o relacionamento familiar são dois assuntos que funcionam como verdadeiras molas mestras desse livro e que despertarão em você, leitor, o prazer da leitura. O tema suicídio, tão importante e tão pouco veiculado nas grandes mídias, vem à tona com a delicadeza que o assunto merece e num arroubo de saudade, pois o personagem narrador do livro expressa sua surpresa ao mesmo tempo em que tenta entender o ato praticado por sua doce e especial amiga. Eis uma dúvida que consome muitas pessoas, ou seja, saber a causa que levou a pessoa amada a cometer um ato tão equivocado. Alguns deixam cartas, bilhetes, mandam mensagens pelos modernos meios de comunicação, mas muitos, a grande maioria, nada explica. Simplesmente deixa este mundo e parte para um espaço desconhecido. Alguns creem que após a morte há um nada, mas esses já são inexpressiva minoria nos dias que vivemos. A maioria crê que existe algo além da morte e que ao sair desta vida pelo suicídio haverá de trazer consequências no mínimo indesejadas para aquele que, numa hipótese que já passou de remota e caminha firme para a concretude, acorda e se descobre vivo. Essa frase é bem comum, né? Descobrir vivo. O amor do personagem principal por esta amiga e dela por ele é algo comovente. E como estamos falando da maior força do universo, não podemos deixar de acrescentar que este sentimento nos envolve em família e adocica as relações no lar.
O protagonista é assim, um ser que ama intensamente os seus e que aprende a amar fora do círculo familiar, apaixonando-se, casando-se e formando uma nova família. Isso que pode parecer tão comum aos olhos do leitor, infelizmente não é mais. No século XXI, o individualismo bate forte nas estatísticas dos que optam por viverem só. O amor ainda não fez com que essas pessoas descobrissem o outro e saíssem de uma ilha de isolamento social, partindo para a grande aventura do conviver. Sim, conviver. Este é o convite que este livro nos faz, quando nos lembra dos valores familiares, relatando em pormenores as dificuldades enfrentadas entre o protagonista e sua mãe. Um brado à vida, eis a tônica deste livro, que fala de uma pessoa que poderia ser um de nós, com os seus dramas íntimos, com suas lutas no lar, e nos alerta da importância dessa maravilhosa experiência que é viver, trazendo-nos esses valores tão em falta neste mundo atual que vivemos, onde o consumismo desenfreado nos joga nos braços da frieza. Vivamos a vida intensamente. Eis o convite que nos faz o autor. Boa leitura, meu caro leitor, Hélio Ribeiro Loureiro.